Olá, irmãos. Mais uma vez estamos nos encontrando para nossa aula de Escola Bíblica Dominical. E desejo a todos que Deus os abençoe, que possamos ter um encontro proveitoso. E sem mais demoras, vamos ao nosso conteúdo de hoje, que dá continuidade a todo o trabalho desenvolvido mesmo após a morte do Dr. Calley. Nós vimos em nossa última aula, encerramos a nossa última aula, relatando o falecimento desse missionário tão amado e tão valoroso para a história da Igreja Evangélica no Brasil, não só a congregacional. E mesmo assim, o trabalho de missões aqui no nosso país ele tem prosseguimento. E a sua esposa, a senhora Calley, ela não deixou de lado o trabalho missionário, mesmo após a morte do Dr. Calley. Então, aqui no Brasil, a Igreja Fluminense, isso por iniciativa do pastor João Manuel Gonçalves dos Santos, a Igreja Fluminense fundou em 8 de novembro de 1890 a Sociedade de Evangelização. Mais tarde foi acrescentada a expressão do Rio de Janeiro. E posteriormente, essa sociedade, essa missão, ela veio a se chamar Sociedade Missionária Evangelística do Brasil e Portugal, isso fazendo obviamente referência ao alargamento do campo missionário, que não iria atuar apenas no Brasil, mas também em Portugal. Os interesses aí eram bastantes, até porque o Calley estreitou os relacionamentos. O Calley começa o seu trabalho missionário em Portugal, na Ilha da Madeira, e depois vem para o Brasil. Então havia sim uma ligação muito íntima desses dois países. E, de fato, em sua primeira década de existência, essa sociedade criada pela Igreja Fluminense, a Sociedade Missionária Evangelística do Brasil e Portugal, foi muito atuante dos dois lados do Atlântico, tanto aqui no Brasil quanto lá em Portugal. Obreiros valorosos contribuíram muito, trabalharam muito, tanto no Sudeste e no Nordeste brasileiro, tais como o Salomão, Luiz, Alexandre Telford. Esses homens eles contribuíram bastante, o Telford, lá na Igreja Pernambucana, e também as regiões portuguesas tiveram grandes obreiros trabalhando lá, como o pioneiro Manuel dos Santos Carvalho, José Augusto dos Santos e Silva, missionários que trabalharam por lá pelas bandas de Portugal. Então, essa sociedade ela foi muito atuante, o trabalho estava continuando, o trabalho missionário ele não parou, mesmo após a morte do Dr. Calley, ele deixou um fruto muito bem consistente, uma igreja muito bem firmada, com líderes valorosos, homens íntegros, homens dispostos a continuar a evangelização no nosso país, estendendo isso para Portugal. Então as coisas elas continuaram prosseguindo. E enquanto isso, Fearnstone, ele esteve na Grã-Bretanha em 1892, lembra-se que ele foi para tratar um problema de saúde, pastoreava a igreja pernambucana, teve que se ausentar para ir tratar desse problema de saúde, e ele e Sara, após conversarem com alguns amigos, eles fundaram a missão Ajuda para o Brasil, Help for Brazil, que teve por objetivo divulgar os desafios espirituais do Brasil e angariar fundos para o trabalho aqui no nosso país, incentivar e possibilitar também a vinda de obreiros ao Brasil. E eles fizeram toda essa organização, essa missão fundada por eles lá na Europa com esse objetivo de ajudar o trabalho missionário aqui no Brasil. Então, o Fearnstone ele era o diretor e a Sara era a secretária. William Forsyth, o escritor de Jornada do Império, ele relata o seguinte: a senhora Calley era incansável no serviço da missão. Ela pessoalmente, junto com o senhor Fearnstone, avaliava os candidatos a missões e que grande safra de missionário a década de 1890 produziu homens e mulheres cujos nomes são honrados nas histórias das igrejas dos Calleys e que sofreram perseguição, apesar do status dado a igrejas protestantes na nova Constituição,
que eram igrejas que tinham liberdade religiosa, né? Os irmãos devem saber que o Cali contribuiu muito para que a Constituição pudesse defender essa liberdade religiosa para os protestantes, mas claro que na prática as coisas elas não aconteciam exatamente assim. Havia muita perseguição e a perseguição ela não parou, né? Ela continuava. Né? Mas o relato aqui do Forsyth nos mostra como a senhora Cali ela continuava labutando, mesmo após a morte do seu marido, o Dr. Cali, né? Ela continuava labutando de maneira incansável no serviço missionário aqui no nosso país. Né? Junto com o senhor Fernstone, que pastoreava a igreja pernambucana, eles contribuíram bastante para que o trabalho missionário não se acabasse, mas ele continuasse de vento em polpa. E o primeiro obreiro da missão, que foi trazido ao Brasil pelo Fernstone, né, no início de 1893, foi o reverendo Harry, né, chamado de Henry. E um ano depois, em 1894, ele voltou com mais dois, né, o Collins Joyce e o Charles Kingston. Né? Kingston ele foi o primeiro obreiro sobre quem se disse ter tido muito interesse na situação de uma cidade distante de Recife, até aquele momento, né, sem nenhuma evangelização, e ele estava pensando em trabalhar lá. Essa cidade, meus irmãos, era nada mais, nada menos que Caruaru, né? A cidade distante de Recife a que ele se referia. Né? Então nós temos aqui esse projeto, né? esse projeto missionário que a senhora Cali criou junto com o Fernstone, Ajuda para o Brasil, dando frutos mais uma vez, né? Trazendo para cá obreiros que tinham uma visão ampla do trabalho missionário e que enxergaram ali Caruaru. Né? E o Nordeste, então, foi tendo o evangelho espalhado pelos 4 cantos da nossa região. E chegamos ao momento da história em que a senhora Cali nos deixa. Né? Os últimos dias da senhora Cali foram descritos pela filha dela, a Silvana, em uma carta datada de 12 de agosto de 1907, com as seguintes palavras. Vou ler aqui para os irmãos. A última doença da senhora Cali começou a se manifestar em novembro do último ano. E em seus estágios iniciais foi acompanhada por uma boa dose de sofrimento. A esperança de recuperação não diminuiu até as últimas semanas. Vez após vez, depois dos ataques da doença, ela recobrou inesperadamente forças e maravilhosa vitalidade a caracterizou até os últimos dias. Mas o seu trabalho terminara e a seu próprio tempo, o Senhor a quem ela servia a levou para casa no dia 8 deste mês, né? O relato aí na carta datada de 12 de agosto de 1907. Né? Então, no dia 8 desse mês, e hoje ela descansa ao lado de seu amado marido no Dean Cemetery. A seu próprio pedido, as palavras herdeiros da graça da vida são inscritas na lápide que marca o túmulo. E aqui temos, então, o relato da morte da senhora Cali, Sarah Cali, né? Que também muito trabalhou em prol do nosso país, da evangelização do nosso país, ao lado do seu marido, o Dr. Cali. Mesmo após a morte do Dr. Cali, ela continuava labutando, né, angariando fundos, treinando obreiros para que eles pudessem trabalhar aqui no Brasil. Né? Então, até o último momento, a senhora Cali foi incansável no seu trabalho em prol do reino, para a honra e glória do Senhor. E Deus, então, a leva para casa, né, em agosto de 1907. Outra coisa que também, outro fato que também merece uma transcrição integral, né, feita pelo William Forsyth no seu livro, A Jornada do Império, é uma declaração do Conselho da Missão Ajuda para o Brasil, né, Help for Brasil, após a difícil perda da Sarah, né, depois que a senhora Cali, né, falece. Há relatos de como o Conselho lidou com essa situação. E diz o seguinte, o relato, que a senhora Sarah era a alma deste conselho. Foi ao redor dela que todos os outros membros se reuniram. A intensidade de seu interesse em tudo que se relacionava com o bem-estar espiritual do Brasil, o entusiasmo que ela devotava à manutenção e à extensão da missão a qual ajudara a fundar, e o sucesso com o qual trabalhou para introduzir seu próprio zelo autossacrificial em seu amplo círculo de amigos eram inspiração e estímulo constante para seus conselheiros e colaboradores do Conselho. Portanto,
eles honestamente esperavam ver estimulados os que conheceram a senhora Calley a ajudar com a nova liberalidade e regularidade o necessitado trabalho que sempre esteve no coração dela, e isso em consequência da lembrança de que ela consagrava tanto de seu tempo e recursos para a evangelização do Brasil. Ou seja, o conselho, eles estavam convictos que deveriam continuar, né, estimulados para trabalhar em prol do Brasil, país a que tanto a senhora Calley quis ajudar e se esforçou muito para poder evangelizar e socorrer naquilo que era necessário, né? Então, mesmo após a morte da senhora Calley, o Conselho enxergava aqui a necessidade de continuar o trabalho, né? Embora a senhora Calley fosse a alma, o estímulo de todo esse Conselho, né, que agora já não estava mais entre nós, mas eles viam a necessidade de, em memória dela, né, dar continuidade a esse trabalho. O Dr. Calley e a dona Sarah deixaram definitivamente o Brasil em 10 de julho de 1876, havendo organizado, né, duas igrejas nacionais, a Igreja Fluminense, em 11 de julho de 1858, e a Igreja Evangélica Pernambucana, em 19 de outubro de 1873. Esses são os frutos do trabalho do Dr. Calley e da senhora Calley, né? E pouco mais de 2 anos após a partida, após essa partida, né, do Calley aqui do Brasil, ele escreve a James Vanstone uma carta em novembro de 1878, em que negou ter qualquer relação com os irmãos de Plymouth e aconselhou que as igrejas por ele fundadas mantivessem-se associadas. Então, olha só, irmãos, o Calley ainda, antes de sua morte, ele relata o interesse dele em ver as duas igrejas que ele fundou unidas, né? Eis aqui as palavras dele. A Igreja Evangélica Fluminense é, pois, na verdade, uma igreja evangélica brasileira. A Igreja Evangélica Pernambucana considera-se filha da Igreja Evangélica Fluminense e convém conservar esse sentimento e estreitar as relações entre as duas igrejas por meio de correspondência regular com o pastor, o senhor João dos Santos, e por quaisquer outros meios. Será conveniente formar uma associação de igreja que aceitem os 28 artigos da breve exposição. Calley aqui ele já estava vislumbrando, né, a união das igrejas resultantes do seu trabalho, né, que essas igrejas se mantivessem unidas, principalmente pelo fato de que Calley queria que essas igrejas pudessem caminhar em cima do alicerce, da base que ele construiu, né? Por isso ele cita aqui os 28 artigos, né? As questões doutrinárias, tudo aquilo que ele ensinou, que ele fundamentou a igreja. Calley ele desejava que as igrejas fundadas por ele e as que viessem depois se mantivessem firmes nesse fundamento doutrinário que ele tanto trabalhou para poder solidificar o evangelho nessas igrejas. Então, né, Robert Calley esclarece com suas palavras o seu desejo, se não quanto à formação de uma denominação, né, uma vez que só havia duas igrejas, pelo menos no sentido de que as igrejas por ele plantadas seguissem um estreito relacionamento, que estivessem em constante correspondência e se unissem em torno de uma confissão comum, que foi, né, que era, no caso, os 28 artigos da breve exposição das doutrinas fundamentais do cristianismo, preservando-se, contudo, a independência de cada uma. Ele enfatizava muito bem essa questão. A gente viu ao longo da história de Calley como ele tinha aversão a esses quesitos de uma denominação, né, amarrar o trabalho de uma igreja, muitas vezes impedindo essa igreja de prosseguir em seus interesses de evangelização. Então, Calley ele era muito cauteloso nesse quesito, mas ele desejava que as igrejas se mantivessem unidas, né, por esse elo, né, o elo doutrinário, né, que no caso tivesse uma confissão em comum, que foi os 28 artigos que ele tanto labutou para deixar como legado para as igrejas que ele fundou, né. Então havia o desejo de Calley de que essas igrejas se mantivessem unidas, né, se não de formar uma denominação, mas pelo menos no sentido de estarem se relacionando, né, se manterem em constante relacionamento. E aí, em 17 de março de 1899, segundo o relato do reverendo Francisco Antônio de Souza, em sessão da Igreja Fluminense, de 14 de março de 1919, foi aprovada uma resolução assinada pelo pastor João dos Santos, presbíteros e diáconos da Igreja Fluminense, prevendo em seu artigo 9º o seguinte, irmãos, vou ler aqui para vocês. Quando estas igrejas
as congregações filhas das igrejas caleianas sustentarem seus pastores e fizerem todas as suas despesas, serão consideradas independentes como igrejas congregacionais, podendo desde já, ou quando os interesses fraternais e espirituais o aconselharem, estabelecer-se uma união de todas estas igrejas evangélicas que aceitam, sem restrição, os princípios da breve exposição das doutrinas fundamentais do cristianismo, recebidas pela Igreja Evangélica Fluminense da Capital Federal. E aí os irmãos devem ter percebido, ao ler aqui, que o português está um pouco diferente, porque o português da época foi conservado, foi mantido aqui na declaração desse artigo 9º, né, feito nessa sessão solene da Igreja Fluminense em 14 de março de 1919, onde estava sendo aprovada aqui uma resolução que permitia a filiação, a união dessas igrejas evangélicas caleianas, né, ou seja, as igrejas criadas por Calley, de se manterem, né, unidas, mesmo quando a igreja pernambucana, tornando-se independente, sendo capaz de pagar suas despesas e sustentar os seus pastores, né, mas ainda assim manterem uma relação, uma união entre elas, a igreja fluminense e a igreja pernambucana, tudo em torno, né, dos princípios da breve exposição das doutrinas fundamentais do cristianismo, ou seja, em torno dos 28 artigos. E é bastante para o nosso propósito deixar aqui claro que não se tem, com a resolução de 17 de março de 1899, a criação de uma denominação. Não foi criada uma denominação. Entretanto, fica claro aqui que o propósito da Igreja Fluminense era de manter os laços estreitados entre as igrejas calianas e as filhas dessas que viessem a surgir. E, quando possível, então elas viessem a formar uma união, né, entre aquelas que assim decidissem. Mas, até então, esse relato que nós vimos até agora, né, dessa sessão solene, não criou a união das igrejas ainda, tá? Mas mantinha esse interesse em um momento futuro. Do excerto da ata acima transcrito, né, no caso da ata que foi lida agora há pouco, deduz que 3 eram os pressupostos para que as igrejas aderissem à união pretendida, né, a união que se pretendia no futuro formar. Primeiro, que elas pudessem custear suas próprias despesas. Segundo, que elas subscreverem, né, sem restrição, a breve exposição, ou seja, elas estarem certas, convictas, aderidas aos 28 artigos. Né? E terceiro, que elas decidissem pelo ingresso ao órgão como expressão da soberania de suas decisões. Então nós temos aqui 3 pontos que ficou implícito naquela reunião solene, em que foi ressaltado, né, esses pontos aqui importantes para que as igrejas pudessem se manter unidas, né, fazer parte então dessa união, aderir a essa união, que elas seguissem esses pressupostos aqui citados para os irmãos. E ainda não foi em 1899 que nasceu a denominação, né, que congregaria as igrejas calianas. E a razão mais óbvia era que só haviam 2 igrejas, como a gente já comentou, né, que estavam organizadas. E a emancipação da igreja de Niterói de Passa Três só veio a ocorrer no final desse ano, de 1899. Então, de fato, ainda não tinha, né, um número de igrejas consistente que pudesse consolidar, né, a formação dessa união, né, das denominações das igrejas calianas. A segunda iniciativa da Igreja Fluminense, com vista à formação de uma associação de igrejas congregacionais brasileiras e portuguesas, só veio, né, a lume mais de uma década depois, isso em 1910, ano em que se fez o projeto de Estatuto da União das Igrejas Evangélicas Indenominacionais. A princípio foi assim chamado. O termo congregacional, irmão, só veio a ser usado mais na frente, né? E a gente vai ver o porquê que ele não tinha sido aderido a princípio. Mas, então, a segunda tentativa, né, de iniciar uma união de igrejas congregacionais brasileiras veio a acontecer em 1910, quando se fez um projeto do Estatuto da União das Igrejas Evangélicas Indenominacionais, datado de 17 de outubro desse ano, né, de 1910. E examinado e aprovado por uma comissão representativa de 5 igrejas. O seu artigo 1º trazia a seguinte disposição. Olha aqui o artigo 1º. As igrejas evangélicas do Brasil e Portugal, que aceitam a breve exposição das doutrinas fundamentais do cristianismo, estabelecem uma união cujos fins são estreitar os laços de amor fraternal entre as mesmas igrejas, promover o desenvolvimento do seu trabalho e os interesses espirituais e temporais
das respectivas igrejas. Então o artigo 1 aqui ele já deixa claro qual é o critério em torno do qual essas igrejas iriam se unir. E percebam aqui que o cerne da questão, o ponto principal, é elas aceitarem os 28 artigos. E os objetivos são estreitar os laços, são igrejas independentes. Uma igreja não teria o poder sobre a outra, né? E aí, em maio e julho de 1911, as edições do jornal O Cristão, que veio a ser o principal meio de comunicação da Igreja Congregacional, né, eles publicaram a minuta do Estatuto, mas a convocação para a primeira convenção só veio a acontecer em 1913, marcada para ocorrer no mês seguinte, né, com a seguinte redação de lavra do reverendo Telford, né, na qualidade de primeiro secretário. Ele redige o seguinte: a primeira convenção da Aliança das Igrejas que aceitam a breve exposição começará no domingo, 6 de julho, e vai até o dia 10, no Salão da Igreja Evangélica Fluminense, né, aí o endereço, Rua Larga de São Joaquim, 185. O programa já se acha impresso e distribuído entre as igrejas. Assim vai ser realizado o desejo de muitos anos e iniciar uma nova era da nossa história eclesiástica. Sentimos-nos cheios de esperança pelo futuro trabalho que, em 1855, foi principiado pelo Dr. Calley, de saudosa memória, na cidade do Rio de Janeiro, e cada igreja ficará independente, como dantes, mas há de desaparecer aquele pensamento tão desanimador que somos igrejas isoladas e esquecidas. E, embora separadas, as igrejas, por grandes distâncias, elas hão de sentir-se possuídas de uma visão comum e hão de refletir com a alegria que pertencem a uma grande família, cujos membros participam das mesmas ideias. Perceba aqui, irmãos, o pano de fundo histórico de como as igrejas evangélicas congregacionais foram se unindo. Como se deu esse processo de unificação, de união das igrejas congregacionais. A princípio, o processo ele se demorou muito para acontecer, até pela questão do número de igrejas que tinham. Mas o objetivo estava claro. As igrejas elas queriam se unir no sentido de estreitar laços, de mostrar que elas não eram igrejas isoladas, que elas não viviam sozinhas, né? Que elas se ajudavam, que se socorriam, que mantinham um estreitamento de laços, né? E tinham um pensamento em comum, né? Aceitavam os 28 artigos, né? como fundamento doutrinário, né? E assim nós temos o início da história das denominações, né? Que foram sendo criadas, a gente vai ver isso mais numa próxima aula, né? Até o que nós temos hoje, que é o IECB, a União das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil, né? E aí, finalmente, em 6 de julho de 1903, ocorreu a abertura da primeira convenção, ocasião em que se concretizou a união das igrejas evangélicas indenominacionais. Então, aqui nós temos concretizado mesmo a formação dessa primeira, né, combinação de igrejas, a união das igrejas evangélicas indenominacionais. E estiveram representadas na convenção 3 igrejas brasileiras, e as igrejas portuguesas, né, que faziam parte da convenção, da união, elas não puderam ir porque tinham dificuldade de deslocamento, né? Mas subscreveram a decisão de criar a denominação. E aí no sermão de abertura, o reverendo Telford ele pregou sobre o tema, a proeminência de Cristo, e em suas palavras de saudação ele disse: hoje, meus irmãos, marca uma nova era da nossa história eclesiástica. É o dia em que formamos formalmente, ou melhor, perdão, é o dia em que formalmente unimos as nossas forças para, de comum acordo, trabalharmos em prol da obra do Senhor. E o reverendo Hildebrando, ele observa que nem todas as igrejas caleanas optaram por unir-se à união. E essa decisão ela foi respeitada em homenagem ao princípio congregacionalista da independência das igrejas. Não havia uma forçação de barra, tem que estar todas as igrejas caleanas unidas, não. Se as igrejas assim bem quisessem. E foi respeitado aquelas que não queriam aderir, né? E o exemplo mais ilustrativo do ponto que o autor quis ressaltar foi a Igreja Evangélica de São José do Bom Jardim, no Rio de Janeiro, que foi organizada em 9 de junho de 1901, cujo nome não corre nem nas relações das organizadoras do Estatuto, em 1910, nem na lista das igrejas que subscrevem a formação da União em 1913. Só que o nosso historiador ele ainda continua dizendo o seguinte, que as igrejas caleanas, pelo menos naquele momento, pareciam estar rompendo com a filosofia isolacionista, que fundamentava a autonomia da igreja local,
levada aos extremos até então, né? A igreja independente, então que não se relaciona com as outras. E se uniram em torno das afinidades e em prol do bem comum, do crescimento orgânico, da difusão do reino de Deus por meio das igrejas, de sistema de governo congregacionalista. Então, acabava aquela história de que a igreja congregacional, as igrejas independentes, né, criadas por Cala, elas eram isoladas. Não, as igrejas elas se mantinham unidas, elas se uniam em torno de um bem comum, se ajudavam, né, se ajudavam no crescimento orgânico, na difusão do reino de Deus, né, criam no mesmo princípio doutrinário, né, mas eram igrejas independentes. Uma igreja não tinha um poder de decisão sobre a outra, não mandava sobre a outra. Né, e o princípio, então, foi respeitado e nós temos aí o relato da criação da primeira união, né, de igrejas congregacionais, filhos do trabalho do Dr. Calley. Mas o processo ainda se inicia, mais igrejas foram surgindo na história e nós temos um contexto bem vasto, né, até chegar ao ISB que nós temos hoje. Né, e a gente vai ver isso na nossa próxima aula, estaremos estudando, né, nossa última aula, abordando a história da igreja congregacional, finalizando, né, essa temática tão importante para nós congregacionais, conhecer a nossa história. Né. Nossa próxima aula a gente vai estar encerrando todo esse conteúdo, né, para depois estarmos dando entrada aí no estudo dos 28 artigos, mas ainda temos relatos históricos a serem abordados. Né. Ficaremos por aqui, que Deus os abençoe, em nome de Jesus.